todos. Primeiramente quero agradecer à professora Leonor pelo convite. Um prazer poder conversar com vocês sobre o livro didático digital. Então, eu acho que é um momento assim, importante para a gente fazer interlocuções com a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, Porque às vezes a gente está tão atarefado na universidade com as questões administrativas e com outros assuntos que não vão exatamente ao encontro da pesquisa da gente. Então, acho que esses momentos são muito importantes para conversarmos. Eu vou falar um pouco sobre o livro didático digital. Há alguns anos eu estudo livro didático e do ano passado, 2017, no segundo semestre de 2017, eu comecei a estudar o livro didático digital. Então, como a Leonor colocou, eu vou falar, depois a gente abre para perguntas, Vocês fiquem à vontade também para perguntar. Então, eu intitulei a fala como Multiletramento e Multimodalidade, um olhar para o livro didático digital. Bom, eu não é proposital, eu coloquei também não vim de rosa, porque meninos azul e meninas rosa, mas não foi proposital. Acho que essa fala do Paulo Freire, ela tem muito a ver com isso que nós vamos falar sobre o livro didático. Então, Paulo Freire diz que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, e refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, ninguém vai aprender ou ninguém vai entender o livro didático se não estudar o livro didático. Então, acho que é isso, a gente precisa caminhar, trilhar esse caminho que a gente tem do livro didático e principalmente o livro didático digital. Nós temos poucos estudos ainda em relação a essa modalidade do livro didático. Então, acho que essa fala do Paulo Freire vai bem ao encontro disso que nós vamos conversar hoje. E é um caminho, vocês vão ver, é um caminho muito amplo para as pesquisas no livro didático digital. Bom, então eu vou socializar com vocês alguns pontos da pesquisa que eu realizo sobre o livro didático, e a partir da concepção que o Menguenot traz sobre discurso, multimodalidade, porque é um pouco diferente da visão que se tem da multimodalidade da professor Menguenot com a que a gente tem na linguística textual. Então, como eu venho na formação da análise do discurso, então eu estou trilhando pela análise do discurso. E também o livro didático que eu considero como gênero de discurso. Então eu não vejo o livro didático como suporte, há aqueles que entendem o livro didático como suporte, mas eu vejo o livro didático compartilhando com a ideia da Roxane e do Clécio, da Roxo e do Buser, que vem o livro didático como gênero de discurso, ou gênero textual, pela linha do discurso. E a minha pesquisa ela envolve exatamente a questão do discurso, eu trabalho mais especificamente com cenografia, ethos discursivo e o novo ethos, que não é o ethos discursivo, eu vou falar isso com vocês hoje. E também envolvo questão de mídias, ensino e tecnologias digitais. Lá na Unifesp, eu sou professor também de prática de ensino e a gente trabalha então com essas questões das tecnologias voltadas para o ensino, por isso que eu trilhei pelo caminho do livro didático. Bom, eu vou levantar algumas questões teóricas muito breves, sobre multiletramentos, multimodalidade, livro didático e interatividade. Me parece que o X da questão em relação ao livro didático digital é essa palavrinha interatividade. Acho que é esse viés que nós precisamos entender para compreender o livro didático digital. E talvez a gente chegue à conclusão de que o livro didático digital não é um livro didático digital, coisa de quando, Vou falar um pouquinho sobre os objetos educacionais digitais, que esse também é outro elemento importante quando se fala do livro didático digital. É ele que vai diferenciar o livro didático impresso do livro didático digital. E falar então sobre o livro didático em si no processo de ensino-aprendizagem. Como foi pensado, o que foi pensado. Então esse é o caminho que eu vou tentar trilhar com vocês aqui na apresentação.
Bom, eu começo então com a questão do multimodal. Então, o Menguinot, um livro que chama Discurso, Análise do Discurso, ele diz que a comunicação é multimodal, né? Há algum tempo a gente aprende que a multimodalidade é a fusão do verbal com o não verbal, né? Mas a multimodalidade ela vai além disso. Então, se nós olharmos esse slide, ele por si é multimodal, né? Por quê? Porque eu escolhi esta fonte, então essa simbiose de linguagens é que caracteriza a multimodalidade. Então, não é o fato de eu ter o verbal e o não verbal, claro, ele é um elemento constituinte da multimodalidade, mas não é só o fato de eu ter verbal e não verbal que caracteriza a multimodalidade. Então, o Menguinot, por exemplo, ele vai dizer que todo o texto é multimodal, né? Porque ele vai dizer que a comunicação é multimodal, porque ela vai então, ele vai dizer diversos canais, mas é porque nós vamos mobilizar diferentes linguagens, né? Também importante, porque quando a gente pensa nesses elementos multimodais, eles são caracterizadores de efeitos de sentido, né? Então, quando eu pego um livro didático, dependendo do material que é produzido, em que é produzido esse livro didático, né, o tipo de figura, o tipo do papel, esse elemento já é um elemento que caracteriza um efeito de sentido. Eu sempre brinco com os alunos para a gente pensar sempre, por exemplo, em folders, né? Em São Paulo, por exemplo, quando você anda na região da Paulista, se há algum apartamento que estão vendendo, o folder é de um tipo, o material impresso é de uma forma, né? Se você vai a algum bairro mais popular, o material é outro. E eu brinco também com questão de supermercado. Então, esses elementos, que são elementos multimodais, eles vão produzir efeitos de sentido, né? Então, por isso que a gente considera a multimodalidade como um elemento discursivo, constituinte do discurso, né? E, como eu disse, eu vejo o livro didático, e o livro didático, no caso aqui digital, como um gênero de discurso multimodal, tá? Visto que ele contém, então, imagens, cores, textos escritos, textos orais, movimentos, né? Então, nós vamos ter aí a presença das tecnologias. Eu chamo bastante atenção aqui, né, porque para ser um gênero de discurso multimodal, o livro didático ele deveria, de fato, contemplar imagens como ele de fato contempla. As cores, textos escritos, textos orais. Os movimentos já é uma questão que a gente vai ver aqui que é um pouco questionável, né? Poderia haver outros movimentos que promovessem uma maior interação entre os sujeitos e o objeto, né? Mas para se caracterizar como um elemento multimodal e como um livro didático digital, ele deveria apresentar todos esses elementos aqui, tá? Bom, então, os enunciados, né, a gente vê um crescimento de enunciado escrito, né, muito mais permeados por elementos icônicos. Então, o Menguinot diz que hoje a gente nem fala mais de texto, a gente fala de iconotexto, né? Por quê? Porque os textos eles estão mesmo marcados pelas imagens, né? Até brinquei com as carinhas lá do WhatsApp, né? Hoje a gente tem alguns que eu aqui, acho que todos aqui hoje eu já conheço, mas hoje é quinta, terça-feira eu estava conversando com uma orientanda e ela me mostrou uma carinha da lua escura, né? Eu nem nunca tinha visto lá no WhatsApp, nem nunca tinha prestado atenção, porque eu nunca usei. E ela escreveu um artigo para uma disciplina que ela fez, em que ela discute essas questões da iconografia e ela mostra as diferenças que tem da lua, né? E essa lua escura que tem no WhatsApp, ela tem uma conotação de sensualidade, né? Então, essas questões que estão nos iconotextos, eles vão permeando os efeitos de sentido, né? Então, eu pus aqui o Menguinot vai dizer que existem, então, dimensões icônicas. E ele vai colocar duas, né? A primeira é que os enunciados verbais se incrustam nas imagens ou as imagens acompanham os textos.
Então, já é muito difícil pegar um livro didático em que não haja associação entre a imagem, a iconografia e o texto verbal, né? Ou ele diz, o próprio conjunto que as imagens dos enunciados verbais formam constitui também uma forma trabalhada em si mesma. Então, eu pus um exemplo aqui. Por exemplo, esse é um livro didático impresso, né? Quando nós pegamos uma página do livro didático, é muito difícil você não ver o verbal ou não verbal, as imagens acompanhadas de texto escrito, verbal, ou vice-versa, né? E essa é uma página permeada pela multimodalidade, né? A distribuição que se faz das figuras, o uso de cores, o verbal e não verbal, a divisão que se faz da página. Então, todos esses elementos são elementos multimodais, certo? Bom, e aí eu poderia perguntar assim para vocês, o que é um livro digital? Nem pensando no livro didático, a gente pensar o que é um livro digital, né? Então a gente tem como livro digital, nós temos essa caracterização. Então, existe exclusivamente em forma... Então, veja a definição que Reis e Rosa traz para a gente. Existe exclusivamente em forma digital, não periódico, que necessita de um aparelho leitor e de um software para decodificação que viabilize sua leitura. Então, olha os elementos essenciais de um livro digital. Então, eu preciso de um formato digital, não pode ser periódico, né? E ele vai precisar de um aparelho leitor e de um software para decodificação. Então, são elementos essenciais para nós termos um livro digital. E pode conter, então, textos, imagens, áudio, vídeo, né, que vai permitir a inclusão de comentários pelo leitor. Ou seja, quando nós pensamos no livro digital, há um pressuposto de que há uma interatividade do sujeito com esse objeto, né? Então, o sujeito, diante do livro digital, ele vai promover uma interação, né? Então, veja, ele deixa de ser um sujeito passivo, né, e passa a ser um coautor do texto. O Geraldo, em Portos de Passagem, ele diz, né, que se o texto tem algo para dizer para o leitor também tem algo para dizer para o texto. Então, quando se pensou no texto digital, pensou-se num texto, no caso o livro, né, no livro didático, em que há uma interatividade entre o sujeito, aí, professor e aluno, com o objeto que é o livro. Tá certo? Então, esses elementos são importantes quando nós pensamos no livro didático digital, né? Bom, aí eu pergunto, né? E o livro didático? Né? O que acontece? Porque, veja, esse conceito que eu trouxe, ele serve para todos os livros que são livros digitais. Então, pode ser um romance, pode ser um livro de contos, pode ser um livro de poesias, né? Então há uma interatividade. E o livro didático? O livro didático, como ele é um livro didático digital, obrigatoriamente ele deveria ter todos esses elementos. Um software para fazer leitura, espaço para a interação desses sujeitos, né? E aí vem em 2011, né, que é a primeira vez que se pensa no livro didático digital, o PNLD vem e diz assim, ó, o programa trouxe inovações em sua estrutura. Verdade, né? E quais foram? Prevendo a possibilidade de inscrever conjuntos de livros impressos acompanhados de conteúdos multimídia para os anos finais do ensino fundamental. Então isso foi em 2011, quando se pensou no livro didático digital, né? E quando o PNLD coloca prevendo a possibilidade de escrever conjuntos de livros impressos acompanhados de conteúdos multimídia, pensou-se que esse livro digital, esse livro didático digital, ele promoveria uma interação entre os sujeitos, né? E só que o que o PNLD vai propor é que se faça uma cópia fiel do texto impresso
para o livro digital. Então, na verdade, eu já vou adiantar uma coisa aqui, senão não vou conseguir. O livro didático digital que nós temos, ele não é um livro digital, ele é um livro digitalizado, porque ele vai ser fiel ao livro físico, o livro impresso. Né? Então, e a gente vai tentar ver o porquê disso. Né? Então, na verdade, quando se pensou no livro didático digital, pensou-se no livro didático digital para que houvesse uma maior interação dos sujeitos, no caso os alunos, né, e professores, com o processo de ensino-aprendizagem. Então, de forma que a interatividade tornasse esse ensino mais significativo, que esse ensino estivesse mais próximo da realidade desses meios com os quais a gente trabalha na escola básica, porque são nativos digitais. Né? E até por experiência minha com professores e alunos lá da região de Guarulhos, onde fica o campus da Unifesp no qual eu trabalho, a gente vê que ele é um livro, de certa forma, assim, meio frustrante, porque a gente espera a interatividade com o livro e ela não acontece. Vou mostrar para vocês por quê. Né? Então, mas isso, de certa forma, quando se pensou o livro digital e pensou nas questões pedagógicas, essas questões pedagógicas elas tomaram outro rumo, elas tomaram mais uma concepção mercadológica. Então, o livro digital, o livro didático digital, ele está mais por uma questão de, não sei se a palavra é adequada, mas é que me vem no momento, mais por uma questão de modismo do que para efeitos didático-pedagógicos. Né? Então, é mais para falar que está usando a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Né? E por que se pensa isso? Porque, como eu disse, os alunos hoje são nativos digitais.